Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu presidente, pastor Abimel Flor. Quando eu falo o nome do nosso pastor, eu quero reverenciar e louvar a Deus por todo o ministério que está à minha retaguarda. Amém? Para não errar o nome de nenhum e não esquecer o nome de ninguém. Louvando a Deus pela vida do nosso presidente, eu louvo a Deus pela vida dos nossos companheiros. Irmãos, responsabilidade tamanha de ministrar a palavra do Senhor Jesus em um altar como esse, com homens de Deus capacitados, a qual aqui também estão, e um culto como esse. Por que não dizer no culto, em um dos cultos mais importantes? Culto de Santa Ceia, o culto que reaviva em nós a esperança de que a nossa casa não é aqui na terra. Culto de Santa Ceia, culto esse que relembra a nós que a nossa casa não é na cidade de Goiânia. Culto esse que reaviva dentro de nós e coloca o desejo no nosso coração em sair daqui, voar aos céus e abraçar a Deus com o coração. Veja que a leitura nessa noite foi preciosa por demais. E ela teve como seu alvo principal em nos fazer lembrar também a não vivermos em dúvidas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13, versículo 19, iremos fazer uso da preciosa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou lendo e os irmãos acompanham assim que achar. Versículo 13. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. O 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe, em outras línguas e traduções se limitam apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Diga glória a Deus. Aleluia. Veja que para o culto de hoje existe motivos tamanhos, inúmeros motivos para ministrarmos glórias ao Senhor e louvar ao seu nome por tudo que ele fez e por tudo que ele é. Eu não louvo ao Senhor pelo que ele pode fazer amanhã. Eu não louvo a Deus pelo que ele pode fazer às 9 horas. Eu não louvo a Deus pelo que ele pode me dar ao dia seguinte. Eu louvo a Deus porque ele me concedeu a oportunidade de vida, a intermédio ao enviar o seu filho a morrer pela nossa vida. E por isso nós estamos aqui para louvar, para engrandecer, para dar glória ao seu santo nome. Se entendêssemos a proporção e intensidade da mensagem, não parávamos de glorificar e exaltar ao seu santo nome pelo que ele fez pela nossa vida. Lembra o teu irmão, por favor, toca nela e diz para ela: foi por você que ele morreu, foi por você que ele padeceu, foi por você que ele apanhou, foi por você que ele morreu e esticou seus braços na cruz, e é por você. Aleluia, aleluia. Se ainda há dúvidas dentro de você, eu lhe convido nessa noite a retirá-las, porque Jesus, ele desceu, ele se fez homem, se humilhou, passou pelo que teve que passar pela minha, pela tua vida, e nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para louvar, exaltar e engrandecer ao nome daquele que não foi, é aquele que é aquele que faz, é aquele que está sobre todos os nomes, é aquele que é o nosso Salvador. Meu presidente, veja que ainda pega na minha mente, é quando a gente chega no culto de Santa Ceia como esse, abençoado, fervoroso, com os irmãos alegres, e ainda tem gente que não consegue sentir o impacto da palavra de Deus. O irmão está preocupado com o jogo da Copa do Mundo, mas não se preocupa como vai se apresentar diante do Senhor. Aleluia. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Desperta a igreja.
Se ainda há dúvidas, eu te convido nessa noite a despertar. Desperta, desperta, porque o nosso Senhor está mais próximo, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 13, ele nos diz, versículo 11, ele está mais próximo do que quando nós cremos. Evangelista, como vou te explicar? Parece normal, ninguém consegue explicar o fenômeno que aconteceu na Venezuela, terremoto de magnitude 7,9, aonde nunca aconteceu, na fronteira do Brasil. Crente morreu, não crente morreu, jovem morreu, criança morreu. É Deus mostrando para o mundo que Ele é Deus. Enquanto o mundo está preocupado com a Copa do Mundo, tem um fenômeno chegando no Brasil chamado El Nino, que vai começar em 5 estados do sul do Brasil. Vai atingir o nosso Nordeste. E ninguém está falando nada, mas é Deus dizendo, desperta. Nossa cidade passando por cheia, coloca a culpa no prefeito. Abre teu olho, rapaz. É Deus dizendo para a igreja, desperta. 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 O hino que foi louvado aqui agora há pouco. João capítulo 15. Só que isso começa lá atrás. Veja que no capítulo 13 de João, eu gosto muito de citar esses versos. O Senhor Jesus, Ele tem com seus discípulos e instaura aos seus discípulos uma crise existencial em suas mentes. Ele começa a dizer, olha, eu vou sair daqui. E para onde eu vou? Nesse momento, agora vós não poderão ir. E fica todo mundo agoniado, fica todo mundo preocupado, porque ele sabia que se Jesus saísse do meio dele, a coisa ia ficar mais apertada. Aí Pedro, como ousado, como sempre, ele diz, meu pastor, ó Jesus, para onde é que o Senhor vai? Porque se eu tiver que morrer pelo Senhor, eu vou morrer. Aí Jesus diz, Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Jesus diz de novo, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo, Senhor. Ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes. Aleluia. Aleluia. Antes de pular para o capítulo 14, eu imagino Jesus indo lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25, dizendo aos seus discípulos, não viveis preocupados, não viveis ansiosos, porque se eu cuido da ave do campo, se eu cuido das flores, se eu cuido da grama, se eu cuido do ar, que dirá de vós? Eu cuido de você, rapaz. Se alegra, te anima, olha, te coloca na posição, porque eu cuido de você. Aí ele diz, olha, não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai só tem uma casa. Aleluia. Na casa do meu pai só tem 2 casas. Não, na casa do papai tem casa para comissão, tem casa para juventude, tem espaço para banda, tem espaço para o irmão que está lá na portaria, tem espaço para quem está me escutando na retaguarda, tem espaço para quem está passando na rua, rapaz. Na casa de papai tem muitas moradas. Só tem um detalhe. Na casa de papai não pode ter dúvida. Na casa de papai não pode ter desobediente. Na casa de papai não pode ter vaidoso. Na casa de papai tem que estar certinho. Tem que entrar bonitinho. Porque, meus irmãos, olha só, coisa linda. Vê que palavra preciosa qual Paulo, nosso apóstolo Paulo, ele leva aos irmãos da sua carta ao 1 Coríntios. Capítulo 13, o que é que ele diz? Se há dúvida entre vós. Meu Deus do céu. E quantas que tem? Veja que existem 2 igrejas hoje no nosso meio. É aquela institucional, a qual usufrui de um CNPJ para dar início à sua existência. E também existe aquela igreja chamada noiva do Cordeiro, linda, adornada, que está à minha frente, à minha retaguarda, que é o povo de Deus. É essa igreja que acredita que ele foi, mas que ao terceiro dia
Eu já encontrei alguns aqui, pastor, que não tem mais dúvida não, mas falta gente ainda. Ao terceiro dia. Eu adoro a Jesus, não foi porque ele levou chicotada, não. Eu não adoro a Jesus, meu presidente, não foi porque o seu dorso esquerdo quebrou quando ele escorregou no caminho com o braço horizontal da cruz nas suas costas. Não, eu não adoro a Jesus, não foi por conta das 117 chicotadas que ele tomou. Não. Eu não adoro a Jesus porque ele deram vinagre. Não, eu não adoro a Jesus porque ele suou sangue. Também não, eu não adoro por isso. Eu adoro a Jesus porque de madrugada o céu se abriu, derebe anda. Desceu o anjo lá do céu e disse: levanta. De manhã bem cedinho chegaram duas moças para ver como é que estava. E se assustaram, disseram: roubaram o corpo do nosso mestre. Isso é outra mensagem das irmãs que não prestaram atenção no culto, na pregação de Jesus. Porque se tivesse prestado atenção na palavra, no culto, tinha escutado o que Jesus tinha dito várias vezes: eu vou, mas eu volto, eu vou, mas eu volto, eu vou, mas eu vou ressuscitar. Presta atenção no culto, que eu vou, mas eu volto. A gente volta para Mateus capítulo 25, onde tinha 5 preparadas e 5 era louca. Mas isso é para outra mensagem. Chegaram à porta do sepulcro. Não encontraram o corpo do mestre. Impuseram palavra de julgamento. Isso com precisão. Roubaram o corpo do nosso Jesus. Aí disseram: onde foi que colocaram o corpo do nosso mestre? Diga, por favor, para que eu possa pelo menos embalsamá-lo. Mas elas nem sabiam que estava diante do maior milagre que essa terra pôde viver. Para mim o sobrenatural não é Brasil ganhar a Copa do Mundo. Para mim o sobrenatural não é Davidson ficar famoso no Instagram. Para mim o sobrenatural não é Deus abrir a melhor porta de emprego para mim. Para mim o sobrenatural não é Jesus trocar o meu carro. Para mim o sobrenatural foi Ele ressuscitar. E todos os dias pela manhã eu poder acordar e dizer: eu estou inteiro. Mas Ele que me guardou. Ele que me permaneceu cuidando de mim. E por conta da sua fidelidade, nós estamos aqui. Olha para o teu irmão, por favor, diga para ele: ele ressuscitou, ele já não está mais morto. Ele ressuscitou, ele já ressuscitou. Porque ele vive.